Olá, boa tarde, professoras, professores. Hoje eu venho falar um pouquinho mais, vou dar algumas dicas de como usar esse material aqui. O Questions for Advanced Students é um material, como o próprio nome já diz, para alunos que estão mais avançados, para que eles possam desenvolver ainda mais a fluência deles na língua inglesa. Eu vou dar algumas dicas. E tem uma dica que é uma novidade que eu tenho certeza que vocês que usam esse material vão gostar e vão fazer com os alunos de vocês. Então, do que é composto esse material, né? Ele vem com 30 cartas, vamos pegar aqui desde o número 1. Ele vem com 30 cartas e tem perguntas na frente e no verso. Um total, bom, aqui não dá para dizer o total de perguntas. Ah, dá sim. Tem 259 perguntas. Então você pode, tem perguntas para o ano inteiro. Você pode, por exemplo, se você quiser usar para fazer, para iniciar, né, para fazer o warm-up, para começar como warm-up, com essas perguntas, com os grupos mais avançados, pode fazer. Então, vamos lá, então. Como é que você pode usar o Questions for Advanced Students? A primeira maneira, a primeira sugestão é uma que eu gosto bastante, porque o aluno vai fazer a pergunta, você vai colocar os seus alunos em pares e vai dar um cartão para cada aluno. E aí, esse aluno vai entrevistar o parceiro dele, vai anotar as respostas e depois ele vai escolher dentre essas respostas algumas ou todas, dependendo do número de alunos que você tem na sala de aula, e vai contar para a classe o que ele descobriu sobre o colega. Então eu vou mostrar como é que seria, como é que ficaria esse exercício, essa atividade, se eu fizesse com o cartão número 1, que é Governmental Organizations Help. Então, how does the government help those in need? Então, você começaria a debater o que o governo faz para ajudar. How could the government help more? Então, o seu aluno ele tem que usar toda a criatividade dele para responder essas perguntas. What do you think is more efficient? A large or a small local charity organization? Why? Do you donate to organizations? E aí, então, a gente sempre faz umas perguntas, né? Para que o aluno pense como é que ele faz. Do you believe all the organizations really help those in need? Então, aqui nessa pergunta vai um pouquinho de pensamento crítico, né? Se ele acha realmente que as organizações, que as ONGs, né, como a gente diz em português, ajudam os alunos. Então, essa foi a primeira sugestão, como é que você pode usar os cards do jogo. Na verdade, não é um jogo, né, são perguntas, Questions for Advanced Students. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas comigo já aconteceu. Oi, Ana Cláudia, seja bem-vinda. Já aconteceu de ter alunos que não queriam usar livros, alunos que estavam no nível de inglês bem avançado, e dá para quem é teacher trainer fazer com as teachers também, né, para que não percam a fluência. Então, você pode usar esses cards para ajudar a desenvolver a fluência. Eu vou fazer mais um e vou mostrar como é que você pode debater. Vamos lá? Esse eu peguei aleatoriamente, eu peguei um card sobre ambition. Então, lembra que um aluno fez a pergunta para o outro, né? Um foi sobre Governmental Organizations Help e esse outro card é sobre ambition. Então, tem algumas perguntas sobre ambition. Aí, ele faria as perguntas para o colega, anotaria as respostas para depois contar para a classe o que ele descobriu sobre o colega. Então é um exercício bem completo, porque ele tem que fazer a pergunta está pronta, ele não tem que elaborar, mas ele tem que falar a pergunta, o colega vai ter que ouvir, então tem listening envolvido, entender e daí responder as perguntas. Então essa aqui é sobre ambition. Eu vou ler algumas perguntas
as perguntas que estão aqui para vocês terem uma ideia do tipo de pergunta que tem nesse jogo. Então, seria what has a greater influence in a person's ambitiousness? Family, genes, or the environment in which he or she is raised? Why? Então, vai fazer o seu aluno pensar, né? O que influencia a pessoa a ser ambiciosa ou não? Se é genética, se é a família, o ambiente que ela está inserida, né? E que ela cresceu. E por quê? Então, é uma pergunta que o seu aluno vai ter que pensar. As perguntas são sempre bem inteligentes para que as respostas sejam inteligentes também, para que seus alunos pensem antes de responder, né? E possam colocar toda a sua criatividade lá. A outra é who are more ambitious, men or women? Why do you think so? Então, será que é uma coisa de gênero? Do you think a person's status as a child, whether poor or rich, can influence how ambitious he or she will be in the future? Explain. Então, do you think a person's status as a child, se quando a pessoa era criança, whether poor or rich, can influence how ambitious she or he will be in the future? Então vejam que a pergunta é para a pessoa realmente pensar, né? Será que a pessoa já sendo rica ou sendo pobre na infância vai influenciar como é que ela vai se comportar quanto à ambição no futuro? Então são todas perguntas para realmente fazer o seu aluno pensar, para que ele use o pensamento crítico e para que ele fale inglês. Então a primeira sugestão é essa, que você coloque os seus alunos em pares. O A entrevista o B, anota todas as respostas dele. O B entrevista o A, anota todas as respostas dele. E depois ele tem que contar para a classe o que ele descobriu sobre o colega. Então essa é a sugestão número 1. A sugestão número 2 é para usar essas perguntas, só que é para começar um diálogo. Então vamos pegar um outro exemplo aqui, assim vocês vão conhecendo tudo que a gente tem aqui. Vamos pegar essa aqui, ó. Credit cards. Só que é para começar um diálogo. Então a ideia é que ele use as perguntas que estão aqui para iniciar um diálogo e que depois ele faça no mínimo 5 perguntas mais para que esse diálogo fique um pouquinho maior. E ele também, então ele tem a base, né? A base está aqui das perguntas. Ele pode até fazer algumas perguntas parecidas, claro que não iguais, não teria porquê, né? Fazer algumas perguntas parecidas e aí fazer um diálogo um pouquinho maior. Aí, se você achar necessidade, você pode até pedir para que eles apresentem esse diálogo para a classe. Vamos ver então? Eu escolhi um card aleatoriamente e é sobre credit cards. Então, quais perguntas sobre credit cards tem no material? How would you account for the popularity of credit cards? Então, né? O que você me diz sobre a popularidade como eles são populares dos cartões de crédito? Can you outline the methods used to encourage people to borrow money? Tem muitos, né? Inclusive no Brasil, inclusive para terceira idade, né? Para emprestar, usar o seu salário para emprestar. Can you suggest ways of educating people about the dangers of borrowing a lot of money? Então aí vem um pouquinho de educação financeira, né? Should financial education be taught at an early age at school? Então vai fazer essa discussão sobre educação financeira. E todos esses tópicos são realmente para que os alunos fiquem mais cientes sobre os tópicos e levem isso para a vida deles, né? Para que eles aí pensem, se tiverem os filhos ou se forem um adolescente, sobre a educação financeira e o quanto nós somos influenciados pelo meio para gastar dinheiro e não poupar. Então essa é a sugestão, né? E aí ele teria que continuar o diálogo, né? Eu já dei, aqui tem 4 perguntas. E aí depois o aluno teria que continuar esse diálogo. Ele pode inclusive ir para um lado mais pessoal, né? Já que a gente está falando de credit cards, então ele poderia perguntar: Have you ever had trouble paying your credit cards? Então ele pode ir para um lado um pouquinho mais pessoal, ou se a pessoa do you set a limit
of how much money you should spend every month. E assim por diante. Então ele vai ter que fazer mais 5 perguntas. Aí vai depender do nível dos seus alunos e do quanto ele já tem agilidade para criar as perguntas na hora, ou, se você preferir, você pode dar o cartão para ele, dá uns 5 minutinhos e pede para que ele primeiro elabore as 5 perguntas extra e depois você vai colocá-los em grupos, em duplas, né? E daí ele vai fazer as perguntas, só que nesse caso ele já vai ter as 5 perguntas feitas. É claro que cada um vai fazer num tópico diferente. É legal esse material porque ele vem com 30 cards e tem perguntas na frente e no verso. Então tem muita pergunta, dá para você com o jogo atingir toda a sua turma. Essa então foi a segunda sugestão para iniciar um diálogo. Agora eu vou dar mais 3 sugestões que você pode usar o material. Uma delas por exemplo, se você tem grupos avançados e se por acaso esse grupo quer, ou esses alunos querem prestar um exame, querem fazer um exame internacional. Aí você pode até usar esses cards para que eles treinem a escrita deles, né? Então, se você está preparando alunos, muitas vezes eu não sei vocês, mas eu já preparei muito alunos para fazer exames internacionais e às vezes a gente fica até sem que tópico que eu vou dar hoje. Então, você pode, por exemplo, pedir para que ele pegue um desses cartões. Eu vou dar o exemplo do cartão número 11 e para que ele escreva um parágrafo usando como base essas perguntas aqui. Então, o cartão número 11 é sobre environment. Oi, Rochelle, tudo bem? E aí eu vou ler as perguntas, são algumas perguntas aqui. What alternative energy sources are available today? Então, o aluno vai ter que listar quais são as fontes alternativas. How do people waste energy nowadays? Também, tudo para o nosso aluno pensar. What do you know about the ozone layer problem? Do you think that environmental problems are just the price of success? Olha essa pergunta, como vai fazer com que o seu aluno pense, né? Será que é o preço que a gente tem que pagar? Ou esse é um preço muito alto e aí nós vamos ter que fazer alguma coisa para reduzir isso? Então, você pode usar esse cartão para pedir que o seu aluno escreva um parágrafo. Essa é uma sugestão. A segunda sugestão é para que ele escreva um texto, porque aqui tem pergunta o suficiente para ele escrever um texto. É claro que se você está preparando esse aluno para um teste, você já deve ter ensinado a estrutura do texto para ele, aí ele vai usar essas perguntas. Há muito tempo atrás, quando eu tinha 15 anos, os professores da escola de inglês que eu estudava aqui em Sorocaba, eles tinham um tipo de atividade que eu acho que se encaixa com esses cartões aqui. A professora, para nos dar apoio, né, para nos dar sustentação, para começarmos a escrever as redações, ela fazia algumas perguntas. E se eu respondesse essas perguntas e fosse usando os conectivos, no final eu teria uma estrutura, mais ou menos estruturado, uma redação. Chamava-se Guided Composition. Então, a gente pode também usar esses cartões aqui como se fossem uma Guided Composition. Eu vou pegar mais um e vou ler para vocês. Vamos lá, deixa eu só colocar esse aqui na ordem correta. Ó, o próximo seria sobre hunger. Olha que assunto polêmico, né? Então você pode pedir para que ele escreva um texto. Eu dei uma sugestão: escrever um parágrafo, escrever um texto. Oi, Laurinha. E também aqui você pode pedir para que ele faça um diálogo. Hunger. Então, quais são as perguntas que vem aqui? Do you know how many people starve to death in your country? Então, para as pessoas, realmente todas as perguntas que tem nos cards é para fazer com que os alunos pensem de uma maneira crítica sobre o que está acontecendo no nosso ambiente. A segunda pergunta é sobre hunger. Do you think that hunger is a kind of violence against a human being? Bem profundo, né?
realmente para fazer com que os alunos pensem. E se eles estão sendo preparados, por exemplo, para fazer um TOEFL ou para fazer qualquer outro exame internacional, por que não usar essas perguntas como base? A terceira pergunta: Are there government programs to help people who don't have food in your city? Então, se o aluno não sabe, por que não fazer uma pesquisa, ver se tem algum programa de governo que vai ajudar as pessoas com fome? What would be a good program to help these people who don't have any food? Aí eles podem até imaginar, e se for uma classe de adolescentes, por que não, a partir de um cartão como esse, fazer um diálogo, ou fazer um parágrafo, ou fazer uma redação, e depois disso fazer realmente uma atividade que os alunos vão pôr a mão na massa, pensar, por que não pensar numa ação que vai ajudar alguma entidade da cidade, ou até que façam algumas marmitas, ou que façam sanduíches e vão levar para os moradores de rua. Assim, a gente sai de um debate que estava simplesmente teórico na cabeça da gente, faz com que os alunos conversem sobre isso na língua inglesa, e daí vão lá para experimentar isso, né, no dia a dia, é claro que tudo acompanhado dos professores. Então essa foi a sugestão, a segunda sugestão. Agora eu vou dar a terceira sugestão. Terceira não, já me perdi aqui, gente, a quarta. A quarta sugestão que eu acredito que seja bem interessante também. Esse material, ele é composto de 30 cartões com perguntas na frente no verso. Se você quiser criar um jogo da memória seu, jogo da memória não, desculpa gente, um jogo de tabuleiro. Ó, eu acabei de fazer, eu tinha eu não encontrei, mas eu queria mostrar na live para vocês. Então eu fiz esse daqui, depois eu vou tirar uma foto. Então vejam que eu juntei 4 folhas de sulfite e coloquei números. Então você pode jogar 2, 3 alunos, e aí eu jogo o dado. Cadê? Você pega um dado de um outro jogo, joga o dado, caiu 3. 1, 2, 3. O que eu vou fazer? Os cartões estão todos numerados. Então eu vou pegar o cartão, se eu cair na casa número 3, eu vou pegar o cartão número 3. E aí eu vou ter que responder as perguntas para eu ficar no jogo, para eu jogar da próxima vez. O cartão número 3 é sobre neighborhood. What is your neighborhood like? Are there parks and squares? Is it famous for anything? Do you live in a conventional location? Why? In a convenient location? Why? What is the cost of living in your neighborhood? Então, é claro que a pessoa que pegou, ela vai ter que falar como é que é o bairro dela, se tem parques e praças, se é famoso por alguma coisa, se é conveniente e se é um bairro caro ou barato. Então vejam que a pessoa vai ter que responder todas essas perguntas. Respondeu, aí a vez da outra, joga o dado de novo e caiu, por exemplo, caiu aqui no número 9. Então vamos pegar o card número 9 e responder. O 9 é sobre friends. Então, do you still have childhood friends? Has your friendship changed? What do you think about gossip? Where lies the pleasure in gossiping about other people's lives? Também tem uma boa parte aqui, né, para você pensar e refletir sobre as suas amizades, se são as mesmas, sobre fofoca, onde é que está o prazer de fazer fofoca. Então, os cards trazem um grande número de perguntas para você conversar com seus alunos. Então, essa sugestão aqui, que é para você fazer como se fosse um jogo de tabuleiro, com pergunta, com os números, e depois você vai usar os números do card como guia, né? Cada card tem um número de 1 a 30. E é legal que o seu aluno tem que conversar, tem que falar bastante. E agora a última sugestão é que
é que você use os cards como base da sua aula. Por exemplo, como eu estava falando, eu tive vários alunos de nível avançado que não queriam usar livros. Eles queriam que cada aula fosse um assunto diferente. Isso para nós professores, principalmente se você tem muito tempo, se você tem poucos alunos, isso é fácil. Agora, se você tem uma agenda bem apertada, isso fica um pouquinho mais complicado. Então aqui vejam que tem 30 tópicos diferentes. Então, se seus alunos querem debater sobre os tópicos, você pode começar o debate com o card. Eu vou pegar mais um aleatoriamente aqui. Vamos lá. Future. Vamos discutir sobre future. Would you consider living abroad permanently? Do you plan your future or prefer just to let things happen? What sort of work would you do in the future? What jobs will stop existing and which ones will be created in the future? Então vejam que é um debate sobre o futuro. O que você pode fazer? Você pode começar a sua aula usando como base esses cards aqui, essas perguntas. Você debate, ouve os alunos. Depois você pode trazer, por exemplo, um vídeo que fale sobre o futuro ou um texto. O legal do vídeo é que vai ter listening também, né? Então você pode trazer um vídeo que fale sobre o futuro, eles ouvem e daí vocês podem debater, é claro, sobre esse vídeo e depois vocês podem voltar e ver se eles ainda responderiam da mesma maneira que responderam no início ou se depois de ver o vídeo alguma coisa mudaria na vida deles. E é claro que você pode também colocar perguntas extras, né? Então, essas são algumas maneiras que a gente tem de usar esse material. Então, eu falei sobre o Questions for Advanced Students. É um material realmente para você fazer debates, para você desenvolver a fluência dos seus alunos que estão no nível avançado. Então, é isso. Eu vou parando por aqui e obrigado por quem esteve aqui comigo. Oi, Gabi, eu tô terminando a live agora. Se você quiser, essa live vai ficar salva aqui no Instagram e a gente salva ela e coloca no YouTube também. Tchau, tchau.